Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de live, tá? Hoje nós vamos falar sobre o sentido na solidão. Então sejam bem-vindos a mais uma live aqui comigo, Miguel Soriani. Muito bem, venham todos. Esperar o pessoal chegar, esperar o pessoal se acomodar. E aí, beleza? Beleza? E aí, Igor, tranquilo? Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live, tá? Eu vou aguardar um pouco para o pessoal vir chegando e a gente tocar ficha nessa live de hoje. Muito bem. E aí, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ver bem? Estão me ouvindo bem? O som tá beleza? O som tá bom? O vídeo tá bom? Muito bem, sejam todos bem-vindos então ao nosso segundo dia de live sobre solidão, tá? A gente vai falar sobre o sentido na solidão. Essa live de hoje, ela assim vai ser muito boa mesmo assim, ó. O assunto de hoje, ele é muito importante, tá? Então olha só, eu vou falar sobre o sentido na solidão, tá? O sentido da solidão. Isso aqui é óbvio que vale para o sujeito que tem vício em pornografia e também vale para o sujeito que ele não é viciado em pornografia, mas ele experimenta momentos de solidão. Todos nós já experimentamos momentos de solidão ao longo da vida. E é óbvio que nessa quarentena a solidão ela tem sido mais frequente na nossa vida, né? A gente se sente mais solitário, se sente mais isolado de algum modo. Mas vamos falar sobre o sentido, olha só, o sentido de uma vida solitária. Ou como é que a gente encontra, melhor dizendo, né? Como é que a gente encontra sentido na solidão. Então fica comigo aqui pra gente entender isso, tá? Presta bem atenção, olha só. Existem algumas coisas na vida, existem algumas atividades na vida, tá? Que fazem sentido e outras atividades que não fazem. Só que esse sentido, ele é objetivo. Dos grandes problemas que a gente vê na nossa sociedade hoje, no nosso tempo, é que, olha só, as pessoas elas não têm um centro. Elas não têm um centro, né? O qual tudo mais gira. Hoje mesmo no atendimento eu falei isso e foi uma coisa muito importante que eu disse. Assim, o sujeito não tem, né, um centro vital. Ele não tem um centro vital. Assim, é como, né, sei lá, tem um centro aqui e tudo mais gira em torno disso. É um eixo, uma espécie de um eixo, onde tudo mais gira em torno disso. E hoje em dia falta muito isso na vida das pessoas, né? Um centro onde tudo mais vai girar em torno daquilo, né? Então, olha só, presta atenção, por exemplo, quando a gente pensa assim, por exemplo, qual é o centro da vida? O que é a vida? Antes de a gente falar disso, o que é a vida? A vida é uma narrativa. A vida é uma narrativa. Então, você está narrando uma história. É como se você fosse um personagem de um filme e você está contando uma história. Está narrando uma história todos os dias. E depois, uma hora que você morrer, né, quando você morrer, é claro, você vai ter uma história contável. Não é isso? Quando a gente olha, por exemplo, o filme, sei lá, do Troia, ou O Senhor dos Anéis, ou se a gente olha, sei lá, Star Wars, a gente pega lá o Luke Skywalker, a gente pega lá, sei lá, o Legolas, a gente pega o Gandalf. Esses personagens, eles têm uma história. E nós podemos contar essa história. A gente pode contar essa história daquele sujeito. Não é isso? Então, olha só. Você também é o personagem de algum filme. O filme da tua vida. Você é um personagem. Tá? Você está narrando uma história. Você está vivendo a sua vida e você está narrando a tua história. Tá? Percebe isso? Então, olha só. Agora, qual é o eixo principal da tua narrativa? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual é o eixo principal que guia toda a sua narrativa? Nós vamos entender qual é a relação disso com a solidão e qual é a relação disso com a pornografia daqui a pouco. Fica comigo aqui, presta atenção, me acompanhe nisso aqui, tá? Presta bem atenção. Então olha só, qual é o eixo principal da tua vida? Qual é o eixo narrativo principal da tua vida? Onde tudo mais gira em torno. Se a gente olhar, por exemplo, a história do Batman, tá? Eu gosto muito do Batman, se a gente olhar muito assim, a história do Batman, a gente vai perceber que ali existe um eixo principal. Existe algo na vida do personagem do Batman que ele está sempre fazendo. E é o que orienta toda a vida dele. Que é, olha só, né, que é a história do Batman? Ele foi lá, enfrentou seus medos, né, caiu, ele tinha medo de morcego, ele caiu num buraco do morcego, aí enfrentou seus medos e agora ele se sacrifica para, né, salvar as pessoas e aliviar o sofrimento das pessoas. Então, a narrativa do Batman, a vida do Batman, ela é guiada por uma coisa principal, que é aliviar o sofrimento alheio. Percebe isso? O Batman, ele é um personagem, olha só, o Batman ele é um personagem que a vida dele
é se sacrificar pelo outro. A vida do Batman é se sacrificar pelo outro. E tudo mais gira em torno disso. Né? Tudo mais gira em torno disso. Tá? Então esse é o eixo principal da narrativa do Batman. Todo super-herói tem exatamente esse mesmo eixo. A gente pegar a vida, por exemplo, sei lá, o Hobbit, sei lá, do Senhor dos Anéis. Se a gente pega um herói é esse que é o eixo dele. É se sacrificar pelo outro. Você pega, por exemplo, um médico também é aliviar o sofrimento alheio. É o que ele quer. Essa é a grande coisa que faz a vida dele assim, ter pleno de sentido mesmo. Né? Olha só, o que acontece? A gente não consegue identificar isso na nossa vida. E é óbvio que quando a gente não consegue identificar qual é o eixo principal da nossa vida, o que faz a nossa vida assim ter sentido, quando a gente não consegue identificar essa linha central, esse centro, onde tudo mais vai girar em torno, quando a gente não faz isso, é claro que a solidão ela vai ser uma solidão vazia de sentido. Eu vou te explicar daqui a pouco como é que isso funciona, por que isso é assim. É claro que essa solidão vai ser uma solidão, né, que vai trazer um desespero. É claro que vai trazer uma ansiedade ficar sozinho. É claro que vai trazer uma angústia ficar sozinho. Porque eu ainda não sei qual é o eixo principal da minha vida. E olha só, as coisas, quando a gente fala de sentido da vida, o eixo principal da tua vida, né, o eixo principal da tua narrativa, da tua história, a gente está falando de coisas que têm sentido objetivo. São coisas que têm sentido objetivo. Por exemplo, ser atriz da Globo não tem sentido em si. Ser atriz da Globo é uma atividade vazia em si. Ser atriz da Globo é um negócio que não faz o menor sentido. Mas na real, Miguel, cara, Soriane, é isso mesmo, cara. Não tem sentido nenhum aquela porra. Ser atriz da Globo, porra, né? Então, isso é vazio de sentido. Você não está sacrificando a sua vida por ninguém. E existem outros eixos que a gente está falando aqui, e a gente vai falar, ser atriz da Globo não se encaixa em nenhum deles. E é óbvio que se você se dedica a essa atividade, né, se essa é a atividade central da sua vida, é óbvio que você vai ter, né, o teu peito carregado de tristeza, de angústia, de ansiedade e de confusão. Você não tem um eixo que marca a tua vida, que marca tudo que você faz, que marca a tua história, tá? Então a gente vai pegar aqui o eixo do Batman, né, que é o que? Aliviar o sofrimento dos outros. Aqui a gente entra aqui, bombeiro, a arte médica, assim, os nobres, tudo isso aí, aliviar o sofrimento do outro, aliviar o sofrimento do próximo. Isso é um negócio muito elevado, cara. Isso é um negócio muito nobre, né? Isso é um negócio muito nobre. Madre Teresa de Calcutá, eu já dei o exemplo dela aqui várias vezes, né? O que é? Aliviar o sofrimento alheio. Tem criança com fome na rua, eu vou lá e eu vou alimentar aquela criança. Eu vou dar comida para aquela criança. Tem pessoa passando fome na rua e eu vou aliviar o sofrimento daquela pessoa. Isso, olha só, quando Madre Teresa coloca a cabeça no travesseiro à noite, ela não tem a sensação de que ela jogou o dia dela no lixo. Quando, durante meia hora, ou 1 hora, ou 20 minutos, olha só, o Batman foi lá, e olha só, não, peraí, eu vou aliviar o sofrimento daquele sujeito. Quando ele faz isso, ele, olha só, ele realizou a vida dele começou a caminhar naquela direção. E aí quando ele coloca a cabeça dele no travesseiro à noite, tá? Ele não tem a sensação de que o dia dele foi em vão, que foi assim, um dia à toa, um dia aleatório, que ele não jogou aquele dia no lixo, tá? Ele não jogou aquele dia no lixo. Debaixo dessa situação, aliviar o sofrimento da vida humana, aliviar o sofrimento alheio, tá? Isso é muito nobre, e isso é uma atividade que pode ser o eixo central da vida de alguém, que dota a nossa vida de sentido, Mas isso já é muito elevado. Existe um degrau acima desse, tá? Tá? E existem 2 degraus abaixo desse. Tá? Qual é o primeiro degrau que está abaixo dessa vida, Miguel? Qual é o primeiro degrau que está abaixo, né, de uma vida que busca aliviar o sofrimento alheio, de uma vida que busca aliviar o sofrimento, né, da outra pessoa? O degrau que está abaixo desse, olha só, é o sujeito que assim, o que ele quer não é aliviar o sofrimento dos outros, tá? Tudo que ele está fazendo é enriquecer, é ganhar muito dinheiro, enriquecer mesmo. Isso é um negócio que faz sentido, tá? Eu vou contar para vocês, isso faz sentido. Não, eu vou aqui ganhar dinheiro, vou ficar assim, bem rico e vou gerar emprego para todo mundo, né?
vou abrir uma empresa aqui, vou abrir uma escola ali, vou abrir, né? E aí eu vou, né, gerar emprego para as pessoas que estão precisando. Então, esse sujeito, ele tem assim, ó, e a gente encontra algumas vidas que tem essa narrativa. São os grandes empresários, são os bilionários. E alguns milionários também. Ou seja, são pessoas que têm muito dinheiro e que a vida delas é, não, peraí, a minha vida é enriquecer e deixar uma grana altíssima aqui para minha família, né? Ou deixar aqui um monte de emprego e pronto, eu estou satisfeito. Muito bem, isso também preenche a vida dele de sentido. Isso também é algo nobre. Cara, vai tentar fazer isso aí. É difícil, não é fácil. Você vai tentar, sei lá, ser um imperador de Roma, né? E criar toda uma estrutura e abrir estradas ali no meio, né? E proteger aquele povo. É difícil fazer isso. Não é fácil. Não é fácil você enriquecer uma nação, você proteger uma nação financeiramente. Isso não é fácil. Bom, isso aí é uma atividade nobre também. Isso é uma atividade que pode dotar a vida do sujeito de sentido. É claro que sim. Mas é óbvio que isso não é tão elevado. Isso não é tão elevado quanto a vocação do Batman, né? A vocação do Batman ela é mais sublime. Ele está tentando aliviar o sofrimento do outro. Ele está tentando se sacrificar para aliviar o sofrimento de alguém, para salvar vidas. É claro que isso é mais nobre. É claro, Miguel, que isso é um degrau acima desse. E é claro que, não, abaixo desse, tem aqui um outro degrau que é o seguinte: é o cara que só quer enriquecer. Tá? É o cara que assim, ó, quanto tempo você tem no dia? Eu tenho 1 hora livre, então nessa 1 hora eu vou fazer alguma coisa nessa direção. Eu tenho meia hora livre, nessa meia hora eu vou fazer alguma coisa nessa direção. Sei lá, eu vou estudar sobre marketing, eu vou estudar sobre bolsa de valores, eu vou estudar como ganhar dinheiro. Eu vou estudar com o pai, né, o Ícaro de Carvalho, eu vou fazer alguma coisa nessa direção. E quando à noite esse sujeito coloca a cabeça no travesseiro, quando ele coloca a cabeça no travesseiro à noite, ele não tem a sensação de vazio, de que ele jogou a vida dele no lixo. Porque ele fez alguma coisa na direção da narrativa dele. Ele fez alguma coisa na direção de que assim, ó, a minha vida deveria ir nesse sentido e hoje eu fiz coisas nessa direção. Né? Então a gente tem aqui a vida do Batman. Tá? Sacrificar, né? Se entregar a sua vida para aliviar o sofrimento do outro. Debaixo dessa a gente tem a vida do sujeito que, não, esse sujeito ele quer enriquecer, ele quer ganhar dinheiro pra caramba. Né? Acima da vida do Batman, vou falar acima da vida do Batman, a gente tem um outro sujeito, que é o sujeito que assim, ele quer conhecer a verdade. Ele quer conhecer a realidade. Ele quer a busca da verdade, ele quer o conhecimento. Ele não quer se sacrificar para aliviar o sofrimento dos outros. Tá? Ele não quer enriquecer para gerar emprego. Não, ele não quer isso. Ele só quer conhecer a verdade. Ele só quer o conhecimento. Então é um sujeito que tem uma vida contemplativa. Tá? É a casta dos sacerdotes, por exemplo. O próprio professor Olavo, ele está nesse lugar aí. É um sujeito que não, eu só quero saber da verdade, eu quero conhecer a realidade, mesmo que não der para explicar para ninguém. Esse é o eixo da minha vida. Isso é o que guia a minha vida. É a busca pelo conhecimento. Essa é a única coisa que guia a minha vida. Então esse sujeito ele está assim, nesse nível mais alto. Embaixo desse a gente tem um sujeito que é o Batman, por exemplo. Né? Eu quero me sacrificar e aliviar o sofrimento alheio. Embaixo ainda, no degrau abaixo desse, a gente tem um outro sujeito que ele quer enriquecer. Eu quero ganhar dinheiro e gerar emprego para muita gente. Esses 3 caminhos, eles fazem sentido pra caramba. Eles dotam a vida do sujeito de sentido. Eles dotam a tua vida de sentido. Eles dão sentido pra tua rotina, pro teu dia. Bom, embaixo desse existe um quarto. Existe um quarto caminho possível. Que é assim, não, eu não sei nem ganhar dinheiro. Eu não sei, né, aliviar o sofrimento das pessoas. Eu também não sei buscar a verdade. Eu também não sei fazer isso. Muito bem, então eu vou servir. E esse está aqui embaixo. Então eu vou servir. Então tá ali ele precisa almoçar. Então eu vou dar um almoço para ele. Sei lá, ele está ali buscando a verdade, ele precisa comer alguma coisa. Então eu vou fazer uma comida para ele. Olha só, uma faxineira de escola, a vida dela tem sentido. A vida dela é dotada de sentido. Porque ela está servindo. Ela está limpando a escola, onde as pessoas vão sentar ali, vão estudar. Então ela está prestando um serviço. Tá? E isso dota a vida dela de sentido. Claro que sim. As faxineiras de hospitais, que estão ali limpando o chão do hospital o tempo todo, é claro que aquilo ali dota a vida dela de sentido. Claro, ela está servindo. Ela está servindo alguém. E é claro que, então, esses 4 eixos, quando... Então, assim, né, qual é o nosso primeiro problema? O nosso primeiro problema é assim, eu não sei qual é o meu...
eu não sei qual é o meu. Não sei muito qual é o meu eixo central. Eu não sei mais ou menos, Miguel, né, qual é o eixo onde... Não, a minha vida é isso aqui. E tudo mais vai girar em torno disso aqui. Né, eu não sei qual é o meu. E aí a gente vai chegar onde a gente tem que chegar, que é o seguinte. Quando você não sabe qual é o seu eixo, né, central, ou seja, quando você não encontrou o sentido da sua vida, quando você não encontrou o centro que unifica tudo ou mais da sua vida e integra tudo mais na sua vida, existe um quinto eixo. Existe um quinto eixo. Que esse tá aqui embaixo, assim, ele está deslocado, ele está aqui embaixo, assim. Mas esse não dota a vida de sentido. Que é o eixo do prazer. Que é o eixo do prazer. O que é o eixo do prazer? Olha só, você não está servindo a ninguém, né? Você não está enriquecendo, tá? Você não está, né, buscando conhecimento e você não está aliviando o sofrimento de ninguém. Então a sua vida é uma busca pelo prazer. É isso. A sua vida é isso. É a busca pelo prazer desesperado. Ih, caiu minha lâmpada. Tá funcionando. A sua vida é a vida do prazer desesperado. Peraí. A sua vida é uma busca pelo prazer assim, desenfreado. O tempo todo é só prazer. É só prazer. É óbvio. Né? É óbvio. Só que existe uma diferença. Existe uma diferença entre essa vida e as outras. Existe uma diferença entre essa vida e as outras. Olha só. Ao longo do dia, esse sujeito, eu tenho meia hora sobrando aqui, né? No meio das outras atividades, eu tenho meia hora sobrando. Eu vou pegar essa meia hora e eu vou fazer alguma coisa na direção da minha narrativa. Eu vou fazer alguma coisa na direção de aliviar o sofrimento de alguém. Eu tenho 20 minutos sobrando, então agora, eu estou sozinho. Solidão. Então agora, nessa solidão, eu vou dotar essa solidão de sentido. E eu vou colocar, então, meia hora para aliviar o sofrimento do próximo. Se esse for o teu eixo narrativo. Então, nessa meia hora, eu vou dar comida pra gente na rua. Nessa meia hora, eu vou visitar alguém que está doente. Nessa meia hora, eu vou ligar para alguém que está precisando conversar comigo. Ou nessa meia hora que eu tenho sobrando, eu vou buscar a verdade. Entende isso? Ou nessa meia hora que eu tenho sobrando, eu vou, né, pesquisar como é que eu ganho dinheiro, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu enriqueço, como é que eu vou estudar sobre isso, ou vou me dedicar a essa atividade. Ou nessa meia hora eu vou servir. Nessa meia hora eu vou servir. Nessa meia hora eu vou varrer aqui. Eu não sei fazer nenhuma dessas coisas, mas me tem um tempo sobrando. Então, meia hora eu vou varrer a minha casa, eu vou varrer a igreja, eu vou fazer alguma coisa. Quando você não tem... E aí, assim, ó, e aí o sujeito, é claro que quando ele faz isso, ele dota a vida dele de sentido. Ele dota a vida dele de sentido. A vida dele, quando ele vai dormir à noite, né? Exato, é óbvio que é esclarecedor. Quando ele vai dormir à noite, ele fala assim: hoje eu fiz o que eu deveria ter feito. Hoje eu fiz o que eu deveria ter feito. Né? Eu fiz exatamente assim, ó, eu não joguei o meu dia no lixo. Né? Eu peguei o meu dia e eu fui eu, entendeu? Eu estive ali, onde eu deveria estar. Qual é o problema do eixo do prazer? É que, olha só, o sujeito que está vivendo com base no prazer, quando ele vai dormir à noite, ele percebe que aquilo não dotou a vida dele de sentido. Quando ele vai dormir à noite, ele percebe que, caramba, buscar o prazer não me deu sentido nenhum. Ainda estou vazio. Parece que eu joguei o meu dia no lixo. Eu não fiz nada com o meu tempo livre. Eu não fiz o que eu deveria fazer no meu tempo livre. Eu não segui, você entende isso? Eu não segui a minha, assim, a vocação. É simples assim. Simples assim. Eu não fui eu não segui a minha vocação. Então esse é o problema, né, da solidão. É claro que, o que isso tem a ver com solidão e pornografia? É claro que isso tem a ver com solidão e pornografia, porque é justamente no momento em que você está solitário, né, que você tem uma abertura para poder, vamos dizer assim, colocar em prática a tua narrativa, colocar em prática a tua vocação. E se você não tem isso daí, a sua solidão vai ser um tormento. Porque a sua solidão vai ser um momento em que você vai buscar o prazer. Porque você não tem um eixo narrativo ainda. Porque você não encontrou o eixo narrativo central da sua vida.
Você não encontrou ainda o eixo narrativo central da sua vida. Né? A pergunta é, para que diabos eu sirvo? Porque eu fui colocado nesse mundo. Eu fui colocado nesse mundo para servir. Eu fui colocado nesse mundo para gerar riqueza, enriquecer e proteger uma nação e proteger, enfim, uma família. Eu fui colocado nesse mundo para aliviar o sofrimento do outro. Ou fui colocado nesse mundo para buscar a verdade? Para que eu fui? É uma dessas coisas. Olha, nada mais na vida vai fazer sentido senão essas 4 coisas. Não existe um outro eixo que faça sentido. É claro que uma profissão, ela não dá conta disso aqui. Uma profissão é um esboço disso, entende? Por exemplo, sei lá, a arte médica, ela é justamente o quê? Não, é aliviar o sofrimento alheio, você pode pensar. Mas, bom, se você for um médico pesquisador, você fala assim, não, eu não estou querendo aqui aliviar, de certo modo, aliviar o sofrimento de ninguém, eu só quero fazer descobertas na medicina. Então isso está voltado mais para a área intelectual. Ou seja, esse sujeito, ele é, na verdade, né, um sujeito está no último nível aqui. É o cara que está buscando a verdade, o cara está buscando conhecimento. Olha só, quando você começa a entender isso aqui de fato, você começa assim, não, agora eu tenho tempo livre. Então é nesse tempo livre que eu vou começar a caminhar na direção certa, na direção correta. E aí é claro que você dota a tua solidão de sentido. É claro que aí você dota a tua solidão de sentido. É claro que nesse momento, tá, não existe aquele vazio da solidão. É claro que nesse momento não existe, porque você está sendo útil para a sua vocação. Olha, você não sabe quando você vai morrer, né? Você pode morrer, né, sei lá, semana que vem, mês que vem, né? Você pode morrer daqui a 1 ano. Então você não sabe o que fazer nesse 1 ano, mas você sabe o que fazer em 1 dia. Você sabe o que fazer em 1 dia. Então você acordou, né? Você acordou e você faz uma promessa. Você vai fazer uma promessa. Nesse dia, no meu tempo livre, quanto tempo eu tenho hoje de liberdade aqui? Eu tenho 1 hora livre, eu tenho 2 horas livres, sei lá, eu tenho 10 minutos livre. Nesse tempo, eu vou fazer alguma coisa na direção da minha narrativa. E no outro dia, a mesma coisa. E no terceiro dia, a mesma coisa. E no quarto dia, a mesma coisa. E no quinto dia, a mesma coisa. E você começa, então, a construir uma narrativa, uma vida. E aí o que acontece? Uma hora você morreu. E agora você pode ter... Assim, ó, alguém pode contar a tua história com unidade. Alguém pode contar a tua história com início, meio e fim. Entende isso? A história do Batman, por exemplo, né? A gente consegue contar a história do Batman com início, meio e fim. E sabe que existe... Olha que legal. Existe um fio condutor naquela história. Qual fio que é esse? Aliviar o sofrimento alheio. Se sacrificar e aliviar o sofrimento alheio. Madre Teresa de Calcutá, volto a dizer, qual era o fio condutor dela? Aliviar o sofrimento alheio. Santo Tomás de Aquino, qual era o fio condutor dele? Buscar a verdade, descobrir a verdade. Entende isso? Santo Estevão, qual era o fio condutor dele? Enriquecer. Ah, mas é enriquecer, cara. Santo Estevão era isso. É isso aí, vai procurar a história deles, vai ver. É isso aí, né? São José de Cupertino, qual era o eixo dele? Servir. Cuidar das ovelhinhas aqui, ó. Era isso. Percebe? Se você não tem nenhum desses, o seu eixo vai ser o prazer. E aí quando você estiver sozinho, é a única coisa que você vai ter para fazer. É, né, procurar prazer. É procurar prazer. Né? E é óbvio que aí a solidão, ela vai ser uma solidão vazia de sentido. Vai ser uma solidão, né, infértil. Infértil. Deu para entender? Conseguiram entender? Né? Me fiz claro. Muito bem. Perguntas, pessoal. Olha só. Enquanto vocês pensam as perguntas de vocês, tá? Depois eu vou encaixar isso aqui, senão vai cair de novo. Enquanto vocês pensam nas perguntas de vocês já sabem que tá, né, já está disponível ali. A gente já está, né, fazendo a chamada, a gente já está anunciando a minha comunidade da quarentena. Então, para quem está assistindo essa live aqui, depois você pode ir lá na bio. Eu também tenho nos stories aí. Eu vou colocar também um arrasta para cima nos stories, para você participar da quarentena comigo. A partir de semana que vem, a gente vai começar a colocar conteúdo desse tipo aqui lá. Então, dá uma olhada lá, tá bem bacana. O valor é de tipo R$20, até durar a quarentena. Se a quarentena durar 3 meses, vai pagar só R$20 e vai estar comigo. A gente vai fazer ali, né? Todo dia a gente vai colocar conteúdo desse aqui exclusivo, né? Todo dia de manhã e à noite. De manhã e à noite. E 2 vezes por semana, a gente vai fazer uma chamada ali só para os membros, tá? Da quarentena ali. E a pessoa vai colocar a pergunta dela e eu vou responder. A gente vai pegar um horário à noite aí, ao vivo ali, e a gente vai, então, sim, eu vou basicamente atender o seu caso concreto.
Miguel, tenho problema com pornografia por causa disso, como é que eu resolvo? E eu vou te dar uma consultoria ali, de 5 minutinhos. 5 minutos para um, 5 minutos para outro, 5 para outro, entendeu? A gente vai passar esse tempo junto 2 vezes por semana, durante, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, o tempo que precisar. E eu vou responder as perguntas dos camaradas ali, né, pra te dar realmente esse suporte, porque eu sei que não é fácil passar aí sozinho, esse tempo todo de quarentena em casa, o pessoal, né, começa a surtar. Então a gente já manda mensagem pra gente, cara, eu não aguento mais ficar, né, fechado, né, pirando com essas ideias de coronavírus e tudo. Então a gente teve essa ideia de fazer essa quarentena para dar esse suporte. Esse valor é simbólico, é só para dar uma manutenção. O pessoal já tá entrando, já tá bombando, já tem bastante gente lá, tá? Então não perde, a gente vai começar a colocar esse conteúdo lá a partir de segunda-feira, tá bom? Dúvidas, perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer entrar ao vivo comigo aqui? Ah, agora eu quero ver. Alguém quer entrar ao vivo comigo aqui e fazer uma pergunta? Quero ver quem é cabra macho. Alguém quer, pessoal? Se alguém quiser, fala no comentário aí que eu chamo agora e aí a gente conversa, faz uma pergunta. Você acaba de dar sentido pra minha vida. Melhor live até hoje. PQP. Essa foi boa mesmo. Essa live foi boa. Alguém quer entrar ao vivo aí? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser entrar ao vivo aqui, eu vou responder assim. Não vou ficar aqui contando história com você, mas eu vou responder a sua pergunta de modo rápido. O Gabriel pergunta, o conteúdo vai estar onde? Então, boa pergunta. Você vai fazer a sua inscrição que tem ali no link da minha bio, né? Eu também vou jogar nos stores. E aí você vai pagar um valor irrisório de R$19,90, só para manutenção mesmo de todo o custo de internet e etc, né? E aí você vai ser direcionado para um grupo no Telegram. E esse conteúdo vai ser colocado lá, né? O conteúdo em áudio e vídeo vai ser todo jogado no Telegram. E 2 vezes por semana a gente vai jogar um link lá de uma plataforma que a gente vai se encontrar, tá? Ao vivo. Então o link ele vai ser disponibilizado lá. Fala, pessoal, olha só, entrem nessa sala. Aí todo mundo vai entrar lá. A câmera de vocês pode estar fechada ou aberta, não tem problema. Ah, não quero me mostrar no dia da reunião, não tem problema. Você fecha sua câmera, manda sua pergunta ali ao vivo ali, ó. E daí eu vou responder ela na hora ali pra você. Muito bem, outra pergunta. Quem mais? Acho que ficou bem clara a explicação. É claro que isso aqui dá pra gente estender, tá, pessoal? Dá pra gente estender, ficar 4 horas falando sobre isso aí, mas ninguém aguentaria. Vocês não aguentariam 4 horas de aula. Ah, malditos. Eu tô louco pra dar 4 horas de aula pra alguém. Alguém quer entrar ao vivo comigo? Alguém quer entrar ao vivo comigo aqui, fazer alguma pergunta direta, assim, uma pergunta direta sobre isso daí? Ninguém tem coragem, todo mundo cagando de medo. Não tem problema, pessoal. Alguém quer entrar aqui comigo, manda aí no comentário. Fernando. Miguel, tenho vontade de ser polícia federal. Desde cedo tenho um sentimento de heroísmo. Obrigado pela live. É isso aí, cara. É isso aí. O que é? Não, polícia, o que é o policial? Polícia Federal. É isso aí. É o eixo de aliviar sofrimento do outro. Claro, né? Tem policial, tem policiais e policiais. Mas você pega a ideia da coisa, é isso mesmo. É aliviar o sofrimento alheio. Essa live vai ficar salva? Sim, vai. Isaria Maciel, estás em qual grau? Eu sou buscador da verdade. A minha vida é isso aí. O resto, foda-se. É bem isso mesmo, na verdade. É buscar a verdade e buscar o conhecimento. Como identificar o meu eixo? Deixa eu outra pergunta antes aqui, ó. Quando saber a diferença do medo pro receio? Ou é a mesma coisa? Eu acho que você está se perdendo um pouco em linguagem. Está se perdendo um pouco em questões bobas de linguagem. Não pense nesses termos. Medo é medo. Tá com medo do negócio, tá com medo. Tá se sentindo ameaçado. Agora, o medo, ele é regulador da vida. O medo faz parte da vida. Se você não tiver medo, você tem um problema de audácia. Então você vai morrer. Entendeu? Então, coragem demais não é virtude, é audácia. Também é problemático. E coragem de menos é covardia. Aí também não é virtude. Então o medo ele é regulador. Você tem que ter medo mas o negócio é ter medo das coisas temíveis. Você tem que temer o que é temível. Não temer o fantasma. Não temer o olhar torto do vizinho. Não temer, porque os conselhos de psicologia, isso é tudo palhaçada, entendeu? Isso é tudo, pelo amor de Deus. E para os homens que estão vendo aqui, ó, para com esse negócio de ter medo de qualquer coisinha. Para com esse negócio de ter medo de que que vão achar da minha presença, que vão achar da minha... Não, cara, para com isso. Para com isso. A mulher geralmente tem isso daí. Será que vão gostar de mim? Será que não vão... Você tem que parar com isso.
né? Você é assim, ó, cabeça, entendeu? Líder da sua família, dono da tua casa. Você marcou teu território. E agora é você que manda nisso aí, cara. Então não pode ter muito medo. O homem não pode ter muito medo. Mas também não pode ser audacioso. Cara, você vai morrer. Você tem até medo de ficar perto de você, que você vai me matar junto. Como identificar meu eixo? O Giovanni pergunta. Cara, isso é uma pergunta que daria pra gente fazer um trabalho assim, ó, só sobre isso. Como identificar o meu eixo? Você sempre sabe. No fundo você sempre sabe. Só que o que acontece? Existem algumas vozes aí que estão tamponando a coisa, entendeu? Existem algumas vozes que estão tamponando a coisa. O próprio medo é uma dessas vozes, né? O próprio medo é uma coisa que tá ali, que tá te deixando um pouco, né, travado na hora de se lançar naquela direção. Então, seu negócio é aliviar o sofrimento alheio, né? E você fica um pouco tímido ainda para fazer aquilo, é que você está com medo ainda, você está muito apegado ainda à tua autoimagem, está com medo do que as pessoas vão dizer, né? Então esse é um problema. Então, se tem alguma coisa que eu posso te orientar nesse sentido, é assim, não, você, né, tem que tirar essas vozes, tem que identificar essas vozes que estão, né, impedindo que você encontre aquilo que é do teu coração. Essa pergunta é a pergunta da vida humana, é assim, o que você está me perguntando é, qual é a minha vocação? Qual é a minha vocação? E aí a gente teria que dar uma aula só sobre isso, tá? Um dia a gente vê, meu Wi-Fi tá com defeito. Gustavo, se eu me encaixar em algum eixo, naturalmente o vício enfraquece? É claro que sim. É esse que é o ponto. Veja, o que é um vício? Qual é o problema de um vício? O vício, olha só, o vício, ele é o eixo do prazer. O vício é o eixo do prazer. Você entendeu? Óbvio que sim. É óbvio que sim. Agora, qual é o problema de um vício? É que ele começa a enredar e a determinar toda a tua personalidade e toda a tua vida. Então, tudo o mais começa a girar em torno daquilo. Tudo mais começa a girar em torno da bebida, tudo mais começa a girar em torno da pornografia, tudo mais começa a girar em torno do prazer. E aí, isso já é preocupante. Né? Isso já é muito preocupante, isso já é desesperador. Né? Então, esse que é um vício, né? Agora, quando o sujeito diz assim, vou lá, viu pornografia uma vez ou outra. Bom, se o sujeito é religioso, ele vai falar, não, isso é um pecado e tal. Bom, eu também sou religioso, você sabe. Então, bom, mas cada um faz o que quer, você vai lá, se acerte com Deus e tá tudo pronto, tá tudo feito, entendeu? Agora, quando é um vício, né, aí já é mais problemático, porque, cara, não é um problema religioso só. Né, já é um problema que é o seguinte, tá determinando a tua vida como um todo. Tá atrapalhando as outras pessoas, tá atrapalhando a tua família. Né, você começa a gastar tempo demais nisso. E aí sim você tem um vício instaurado. Ou seja, o vício ele começa a determinar a tua vida como um todo. E aí a gente precisa, né, identificar assim, você está no eixo do prazer, cara. Por que o Dr. Ítalo Marcilli, ele fala tanto? Não, cara, servir. Vai lá e serve. Vai lá servir. Vai lá e serve. Por quê? Porque é muito mais fácil. Em vez de você tirar o cara do eixo do prazer e jogar ele aqui pra cima, pra vida intelectual, joga ele aqui, ó, vou primeiro. Cara, serve aí, ó, varre o chão, varre a igreja. Isso aí todo mundo pode fazer, entendeu? Isso aí todo mundo pode fazer. E aí você saiu do eixo do prazer, entendeu? Tô entregando os ouros do doutor aqui. Tá? Muito bem. José Antônio Projetos. Se eu sou viciado em pornografia, estou levando. Se eu sou viciado em pornografia, estou levando. Se eu tenho temor em Deus, não irei pegar, correto? Eu não entendi a pergunta. Não, eu realmente não entendi. Se puder repetir aí. Estou pecando. Não entendi. Repete a pergunta aí, José. Isaíra Maciel pergunta: é possível o objeto do vício ser uma pessoa? Pode, claro que pode. Claro que pode. É claro que pode. Vocês se lembram que há alguns dias atrás eu fiz uma live contando sobre isso aqui, ó. O Projeto Éden. Tá? A gente vai voltar nesse assunto aqui. É um livro do James Hollis. Eu vou esconder que daqui a pouco vocês começam assim, como é que é aquele livro que você falou na live? Que vocês não vão ler, caralho. Se vocês lessem esses livros que a gente indica aqui, os caras saem perguntando livro pra todo mundo do Instagram. E não lê nenhum. Você tá entendendo? Esse é o problema, Zé. Mas assim, o Projeto Éden, esse livro aqui, é um negócio muito interessante. A gente fez uma live sobre isso. Tá? A gente fez uma live sobre isso. E a gente falou que sim, o vício pode ser um outro. Pode ser um outro mágico. Né? E aí,
Bom, a gente teria que dar live só sobre isso, mas você coloca o outro como Deus. É mais ou menos isso, entendeu? Você coloca o outro, você carrega o outro de uma responsabilidade muito grande. Você carrega o outro de uma responsabilidade de tampar uma falta que é existencial. Né? Todos nós temos, né, a saudade de um paraíso. Né? Todos nós temos a saudade de morar em um lugar onde nenhuma tristeza nos alcance, onde nenhum choro, tá, escorra pelos nossos olhos. Todos nós temos a saudade de um lugar perfeito, vamos dizer assim. Só que esse lugar não é aqui. Né? Esse lugar não é aqui. Essa não é essa vida. Né? E o que acontece? Quando você encontra um namorado ou uma namorada, você corre o risco de colocar ele como portador dessa mágica. Assim, esse sujeito agora, ele vai tampar em você essa falta que você carrega, entende? Esse sujeito agora, ele é responsável por ser para mim um paraíso. E esse é um problema. E aí você está viciado no outro. Você está viciado no outro. E é claro que esse amor é um amor doente. É claro que esse amor é uma posse, não é um amor. É claro que isso aí, o que vai acontecer necessariamente. Eu vou dar aqui a letra para vocês. Você vai começar a cobrar excessivamente esse outro. Claro que vai. Ele não pode sair da linha, porque se ele sair da linha, ele não está mais trazendo a minha felicidade. Ele não está mais tampando a minha falta. Ele não está sendo a minha perfeição que eu tanto preciso e quero. Ele não está sendo o meu paraíso mais, entende? Então ele não pode sair da linha. Né? Se ele fizer alguma coisa que me magoar, tá? Se ele ser ele, né? Não, ele já não é mais o meu. E aí a posse, entende? É mais ou menos nesse sentido aí. Muito bem, muito bem, muito bem. O que significa a parte de ver as pessoas como objeto? Naquela live do Ítalo e você, que ficou top, vocês falaram disso, mas não entendi a parte do objeto. O pessoal não salvou a live do Ítalo, eu tenho certeza que foi por causa disso. Eu não conversei com a Juline nem com nada, mas porque nós xingamos pra caralho depois. E aí se a gente coloca aquilo lá depois, dá problema, entendeu? A gente coloca aquilo no YouTube, aí vem nego, porque isso é assédio, não sei o que, não sei o que. Aí a gente não, acho que não salvou por causa disso, mas a gente tem ela salva aqui, né? Tá guardadinha aqui. O que significa colocar o outro como objeto? Olha, digamos assim, o que é o outro, tá? O que é um ser humano? O que é um ser humano? O que é o Ariel? O que é o Gustavo? O que são vocês? O que é a Larissa? Um ser humano é, tá? O ser humano é um feixe de possibilidades. O que é um feixe? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um monte de lápis e caneta, tá? Isso aqui é um feixe, tá? Um feixe. Um feixe de possibilidades. Um ser humano é um feixe de possibilidades. Ó, isso é um ser humano. Então, seu namorado, a sua mãe, seu pai, seu conhecido, qualquer um que você convive, eles são muito mais do que aquilo que você vê, tá? Eles são muito mais do que aquilo que você vê com os olhos da carne. Então, olha só, quando a sua mãe briga contigo, quando, sei lá, né, seu namorado briga contigo, quando alguém discute contigo e te magoa de algum modo, o que está acontecendo ali? Você está olhando para aquele sujeito e está se apegando simplesmente ao estímulo imediato e material que ele está, vamos dizer assim, lançando na tua direção. Ele, sei lá, ele te proferiu algumas palavras e você se apega àquilo. Mas você esquece que ele é um feixe de possibilidades. Você esquece que ele é muito mais do que aquilo que você está vendo naquele momento. Você esquece que ele, né, num outro sentido, vamos dizer assim, ele tem possibilidades memoráveis. Ele tem, sim, características, né, qualidades até memoráveis. No entanto, naquele momento da discussão, você restringe ele, né, aquele aspecto que os seus olhos da carne estão vendo. Isso é objetificar o outro. Isso é petrificar o outro. Isso é tratar o outro como carne. Isso é não ver no outro, presta atenção, isso é não ver no outro as possibilidades que ele tem e que estão ocultas. E olha só, o Mário Ferreira dos Santos dizia, o que é o verdadeiro amor se não... O que é o verdadeiro amor se não olhar para essas possibilidades que o outro nem vê, às vezes nem ele sabe, mas é olhar para essas possibilidades e amar isso. É olhar essas possibilidades e desejar isso para ele. Cara, você pode ser muito melhor do que você é hoje. E eu amo isso em você. E eu vou lutar para que isso seja real em você. Por que eu tô aqui, meu diabo? Por que eu tô aqui falando isso aqui para vocês? Porque eu sei que dentro de vocês existem possibilidades superiores que vocês desconhecem. Dentro de cada um aqui que está vendo essa live e que vai ver depois, eu tenho a máxima certeza que existe um lugar de onde brota todo o amor. Como diz Ortega y Gasset, existe um lugar dentro do ser humano que é insubornável. Então existe um lugar dentro de cada um de nós, né, onde só brota bondade, amor e verdade. E é dali que se resgata um ser humano.
É dali, desse feixe de possibilidades, é dali que se resgata um ser humano. Então, objetificar o outro é não ver isso. Objetificar um outro é apagar isso completamente. É apagar isso completamente. Né? É assim, isso não brilha mais. Isso não brilha mais. Se você pega uma pessoa má, tipo um traficante, um bandido, um estuprador, né, é muito difícil ver isso nele. É muito difícil ver isso nele, porque isso já está muito soterrado pelas atitudes dele. Isso é o pecado, em termos religiosos, para quem é religioso, mas não precisa ser religioso. A gente fala pecado, o cara já confunde um monte de coisa. Não. O que acontece? Essas possibilidades já foram sendo ocultas. Porque o cara foi jogando terra em cima, em terra em cima, em terra em cima, e aí não se dá mais para amar esse sujeito. Não, as pessoas comuns não conseguem mais olhar, assim, precisa de alguém que tenha um olhar espiritual mais agudo para poder ver aquelas possibilidades, o que é difícil. Isso não quer dizer que o cara não tem que ficar fechado e preso o resto da vida. Né? Não dá para convencer a sociedade, tem que ficar preso mesmo. Então, agora assim, quando você olha para alguém, e você reduz ele àquilo que você está vendo naquele momento, você está objetificando. O que acontece na relação sexual, que é o nosso tema da pornografia? Quando você reduz a relação sexual, presta atenção nisso aqui, meu querido. Quando você reduz a relação sexual a uma sensação de orgasmo, você fodeu com a relação sexual toda. Você acabou com a relação sexual. Se você reduziu a relação sexual, tá, ao mero prazer orgásmico, tá, você fez isso aqui, ó, você viu somente aquele lado material que estava presente. Porque na relação sexual existe muito mais do que você imagina. Existem possibilidades que estão contidas ali que você não imagina. E é óbvio que na pornografia é isso que acontece. Na pornografia, né, vê um vídeo pornográfico. Olha o olhar do homem para a mulher e o olhar da mulher para o homem. Não tem. Só os olhos, eles de fato são a janela da alma. Os olhos, eles comunicam alguma coisa. Eles comunicam as possibilidades que estão escondidas. Se vocês querem ler de algum modo a minha alma, vocês olhem aqui nos meus olhos e vocês são capazes de ler alguma coisa. Tá? Vocês conseguem ler alguma coisa. Quando eu olho no olhar de cada um, quando eu olho no olho de cada um aqui, eu consigo ler alguma coisa que está aí dentro de cada um. Eu consigo ler alguma coisa que está aí dentro de cada um. Aquilo que é íntimo, aquilo que está escondido. O olhar revela a intimidade. Né? Salve, grande frase do Machado de Assis, o olhar de ressaca de Capitu, que ninguém sabe o que é até hoje. Que ninguém consegue imaginar o que é um olhar de ressaca de Capitu. Então o olho, o olhar, ele comunica a alma de fato, né? Agora, o que acontece, caramba, no vídeo pornográfico, isso não existe. Se você pegar, eu tenho um cachorro aqui, né? Você pegar um bicho, um cachorro, olha aqui pro rosto dele assim, ó, pega a cabeça daquele cachorro, daquele bicho, e olha no fundo do olho dele. Sabe o que ele comunica? Nada. Comunica porra nenhuma. Um animal não comunica nada no olhar, meu Deus do céu, porque ele não tem nada dentro, ele não tem intimidade. Ele não tem interioridade. Ele é raso. E o vídeo pornográfico é exatamente isso. São dois objetos, são duas pessoas objetificadas, tá? Que, olha só, foram escondendo essas possibilidades, foram escondendo esse feixe de possibilidades aqui, tá? E isso é óbvio que é comunicado através do olhar. Perceba o olhar de uma relação sexual real, com amor. Para quem é casado aí, e é religioso, tem religião, então só faz sexo depois de casado. Beleza, cara. Então, olha o olhar de uma relação sexual real. Olha o olhar, então, de uma relação, né, de um vídeo pornográfico. É absurdo como aquilo é objetificado, petrificado, parecendo dois bichos. Quando se olha no olho, né? Às vezes nem se olha, né? Muito bem, vamos seguir. A live tá boa. Porra, eu li A Morte do Ivan Illich. A Morte do Ivan Illich é um outro livro mandatório, tem que ler. A gente pode ir testando cada eixo. O Ariel pergunta. Pode, Ariel. Pode sim. Eu acho uma boa. Eu nunca tive dúvida, sabe? Eu nunca tive dúvida qual seria o meu eixo. Eu nunca tive essa dúvida. Né? Mas, na dúvida, né, você serve, entendeu? Porque é o mais fácil. Isso todo mundo pode fazer. Enquanto você não descobre, você vai servindo. Porque o eixo do serviço, ele está integrado em todos os outros. Porque se você é um intelectual, você vai servir a uma comunidade com o teu conhecimento, não é? Se você, né, vai aliviar o sofrimento dos outros, você vai servir os outros com, né, o teu heroísmo. Se você, né, vai enriquecer, você vai servir as pessoas que estão perto de você. Então o serviço, ele está presente em todos os outros eixos. Então, na dúvida, sirva. Trabalhe, sirva, seja forte and don't enche o saco. Então, né, brincadeira da parte, mas comece servindo. Né, enquanto você não descobre os teus outros eixos aí, tá?
O que fez você trabalhar com esses assuntos? Quando você percebeu que poderia ajudar outras pessoas? A Adriane pergunta. Olha, são duas perguntas diferentes, né? O que fez eu trabalhar com esses assuntos, digamos, com a pornografia, foi o fato de que, bom, eu tinha esse problema e não conseguia ninguém que me ajudasse. E eu ia perguntando pra lá e pra cá, eu via que ninguém sabia como é que funcionava o ser humano nisso. E aí eu comecei a estudar, me ajudei, comecei a ajudar amigos e cá estamos, tá? Quando você percebeu que poderia ajudar outras pessoas? Na verdade foi, assim, eu nunca tive assim, a intenção de ir lá e ajudar as outras pessoas. A minha intenção, na verdade, era buscar o conhecimento realmente, né? E conhecer as coisas, mesmo que não desse pra contar pra ninguém. Às vezes, buscar o conhecimento já querendo ajudar as pessoas é muito danoso pra alma. Não, eu quero saber aqui, então quero sair explicando pra todo mundo. Não, calma, meu filho, não é assim, né? Silencia isso aí, né? Eu sei que você quer falar pra todo mundo, mas não faz isso, porque isso é muito danoso pra alma. Então, né, se você quer realmente buscar o conhecimento, como era o meu caso, comece assim, né? Eu quero estudar, eu quero conhecer, mesmo que não dê pra contar pra ninguém. Mesmo que não dê pra contar pra ninguém, né? E foi assim que eu comecei, a orientação do próprio professor Olavo, né? Essa orientação dele. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou conhecer as coisas, mesmo que não dê pra falar pra ninguém. Se você faz isso, vai chegar uma hora que você vai acabar falando pra alguém, né? Mas, se não der pra falar pra ninguém também, bom, né? Paciência. Então, esse que é o espírito do verdadeiro buscador da verdade, né? O jeito que ele não quer ficar falando, né? O opinador ele quer aparecer, ele quer falar, ele quer aparecer. Isso é bobagem, cara. Na verdade, assim, você não está querendo ensinar a realidade. O foco não é o assunto que você está falando, o foco é você. Né? Você quer aparecer como bonitão, então tá aí. Tá, vamos bater umas palminhas pra você e depois você vai embora, nós não ligamos mais pra você. Ninguém vai lembrar de você. Quando a gente estiver dormindo, a gente nem vai lembrar de você mais, carentão. Na verdade, não. O verdadeiro espírito filosófico genuíno é o sujeito que quer buscar a verdade, mesmo que não dê para contar para ninguém. Mesmo que não dê para compartilhar para ninguém, tá? Padre Flávio, Deus te abençoe, Miguel. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado, Padre, sua bênção. José Antônio Projetos, repetindo a pergunta. Se eu sou viciado em pornografia e não tiver temor em Deus, continuarei pecando e colocando a culpa nas circunstâncias. Desculpas minhas. Porém, se tenho temor em Deus, ficará fácil sair desse lugar. Digamos que sim. Né? Digamos que sim. Esse é um problema que a gente encontra, que é a terceirização da responsabilidade. Né? Você vai... eu caí aqui na pornografia, mas a responsabilidade, na verdade, é porque eu estava estressado. Né? Coisas comuns que eu ouço todos os dias. Né? Porque é uma recompensa que eu mereci. Né? Trabalhei tanto, então agora eu tenho uma recompensa. É porque minha mulher brigou comigo. É porque eu estava estressado com o meu TCC, com o meu trabalho. É uma terceirização da responsabilidade, né? Na verdade, na real, você fez aquilo, né? Você poderia não ter feito, né? Vamos ser sinceros, poderia não ter feito, né? E daí você joga a culpa nos outros, você joga a culpa na tua mulher. Quantas esposas sofrem desse problema da codependência, né, cara? E são manipuladas às vezes pelos seus maridos, né? Tá, o marido ele vai lá e ele começa a manipular a mulher. E a mulher acaba se sentindo culpada. O cara é viciado em pornografia, o marido é viciado em pornografia. E por conta de ser, assim, de fato um narcisista, de fato um manipulador, a mulher, ele fala que a culpa daquilo ali, do casamento dele estar uma desgraça, é da mulher. E ela se convence daquilo. Ela se convence daquilo. Ela acredita mesmo. E às vezes elas vêm perguntar pra gente, né? Elas vêm perguntar pra mim. Eu recebo isso muito no direct. Miguel, o que eu faço? Eu realmente acho que a culpa do meu casamento tá mal, assim, é minha. Né? E o sujeito usa, abusa, né? A mulher acaba fazendo concessões que ela nunca faria. Né? Eu sei que essa é a tua dor. Talvez esteja vendo a minha live aqui agora e nunca ninguém falou isso, mas eu tô falando. Eu tô falando aqui, assim, eu sei que essa é a tua dor. Eu sei que a tua dor é assim, é ficar aguentando coisas que você não queria aguentar. Né? É ir na casa, sei lá, de swing e ter uma relação sexual com um amigo do teu marido. Mas você não queria fazer isso. Mas na hora você se despersonaliza. Você finge que você não tava ali. Você finge que você não tava ali, porque se eu não fizer isso, eu não vou agradar ele. E ele te manipulou. E é claro que depois você vai ficar angustiado pra caramba por conta disso. Né? Então a gente precisa pôr um basta nessa situação. Você precisa voltar para sua vida, voltar para sua vida. A esposa precisa voltar para a vida dela, né? E sair desse estado de codependência. Isso é muito importante, muito importante. Eu quero dar um curso só sobre codependência um dia, só para as mulheres, tá? Gustavo Ribeiro, cara, isso aqui, se depender, eu fecho a live e abro outro pra gente ficar batendo papo aqui, porque hoje eu estou
trabalhando, quero fazer assim, trabalhar 4 horas seguidas. Gustavo Ribeiro, perfeito, cara. Então, basicamente, objetificar é julgar alguém sem base alguma, apenas com o que você está vendo. Exato, Gustavo. Vendo com os olhos da carne. Se você estivesse vendo com os olhos do espírito, estava muito bom. Ora, o que é um santo para a religião, se não um sujeito que vê com os olhos do espírito? Como diziam os medievais, você precisa ver as coisas sob a categoria da eternidade. Então, quando eu olho para o Gustavo, eu tenho que conseguir ver o Gustavo como um ser eterno e ver nele possibilidades que não estão presentes materialmente, entende? O Ítalo fez isso comigo. Eu já falei isso, já contei isso na primeira live que eu fiz com ele. Ele falou assim, Miguel, eu olhava para a sua vida e eu via que ela estava indo para uma direção e que você precisava continuar ali. E aí eu te orientei para aquele lugar. É isso aí, é ver naquela pessoa possibilidades que ela tem, tá? Que ela tem e que ela tá meio assim, não tá vendo muito bem. E lutar para que aquilo... Não, cara, olha aqui, vê isso aqui. Olha aqui que você tem. Você pode fazer isso, sabia? Ah, tá. Isso é o verdadeiro amor. Ariel Liberato, obrigado. Giovanni, vai publicar um livro? Vou. Né, daqui uns 5 anos. Aguarde. Tá? Eu vou publicar livro antes dos 30. Eu queria estar fazendo esse trabalho aqui só depois dos 30. Tá? Mas aí caiu no meu colo. Eu não vou fazer. Mas eu sempre falei pra mim mesmo que eu ia começar a fazer isso aqui só depois dos 30 anos. Tá? Eu já fazia os atendimentos. Já faz uns 5 anos que eu faço atendimentos individuais. Mas pra assim, me lançar publicamente, eu ia fazer só depois dos 30. Mas caiu no colo, cara. Não adianta. Então, mas livro vai ser só depois dos 30, se Deus quiser. Não vou fazer isso antes. Isaíra Maciel, o Olavo que você sempre cita é o Olavo de Carvalho. Qual a influência dele nos teus estudos? Total, sou aluno do COF, tá? Sou aluno do velho, né? Com muito orgulho, muito prazer, né? Olavo salvou minha vida quando eu não sabia por onde ir, tá? Olavo de Carvalho tem razão, foda-se, tá? Não, brincadeiras à parte. Olavo é o cara, né? O Olavo me ensinou tudo que eu precisava saber sobre filosofia, né? Você pode discordar dele politicamente, mas ele tem o jeito dele. Entendeu? O certo num país era que assim, existissem 100 sujeitos igual a ele. 100 sujeitos que estivessem fazendo a mesma coisa que ele. Aí você olhava, não, esse aqui eu não gosto muito do jeito dele. Aí você ia para outro. Acontece que não tem, entendeu? Só tem um. No Brasil só tem um. Bom, mas você tem que se adequar ao jeito dele. Mas ele tem o jeito dele, entendeu? Então, se você não gosta, você que vai sair perdendo. Mas o Olavo, ele é o único sujeito no Brasil que sabe filosofia de verdade. E que é capaz de te ensinar filosofia de verdade. E de tornar um buscador da verdade realmente, tá? Então, tá aí, né? Acho que eu nunca falei isso publicamente, mas amo o Olavo de todo o coração, né? Sou aluno dele até hoje, assisto as aulas do COF até hoje, tô lá pro meio das aulas do COF, tô lá naquele mar lá, né? E assim, é o amor da minha vida, né? Não conheço ele pessoalmente, tive um paciente que uma vez conheceu ele pessoalmente, dei um abraço nele, e o velho é foda. Padre Paulo Ricardo e Miguel Soriani contra a masturbação e pornografia. Os caras viajam no Padre Paulo, cara. Deixa o padre tá lá tendo confissão, deixa ele lá. Masturbação sem pornografia faz mal, não sendo em excesso? Olha, o que eu vou te dizer? Cada um faz o que quer. Na real, eu sou bem assim. Cada um faz o que quer. Se o sujeito ele é religioso e ele chega, tem uma explicação religiosa pra te dar, né? Mas, bom, cada um faz o que quer, cara, né? Cada um faz o que quer. Você quer ir lá de vez em quando tocar uma punheta porque você quer, o problema é seu. Mas se você tem um vício, bom, dá pra sair do vício, né? É claro que a masturbação, ela pode entrar como um auto-mimo. E aí a gente tem alguns traços de caráter de um sujeito que ainda não é maduro. Pode entrar assim, entendeu? Pode entrar assim, tá? O curso do Padre Paulo é muito bom. O Ariel tá falando aqui, o curso do Padre é bom, mas é um curso só teórico, entendeu? Ele é um curso teorético. Então ele não é um curso terapêutico como o Recomeço, meu curso. Né? Ele não é um curso terapêutico, tá? Que vai te inserir no movimento terapêutico. Ele é um curso teorético. E o padre rompeu o silêncio que a gente tinha aqui no Brasil um pouco sobre isso em termos de cursos. Né? Em termos de curso, o padre foi o primeiro que lançou um curso decente. Sem ser esses cursos malucos que os caras têm por aí. Né? O padre lançou um curso bom. Ele foi lá, buscou boas referências e ali abriu os olhos para muita gente. Né? Então vale a pena, quem não fez o curso do Padre Paulo Ricardo, é um curso bem informativo, teorético. Ele não vai te ajudar a sair do vício, tá? Ele vai te dar informações que você precisa saber, como é que funciona a coisa, mas ele não é terapêutico. Mas ao mesmo tempo tem que fazer.
Pode parecer bobeira, mas você teria algumas dicas práticas para servir mais. Cara, isso é bobeira mesmo, porque é simples, né? Simples, né? Simples mesmo, né? Sempre tem uma toalha para ser estendida, sempre tem uma roupa para ser passada, sempre tem uma mesa para ser arrumada, sempre tem uma comida a ser feita, uma louça para ser lavada, sempre, um chão para ser varrido, sempre tem, né? Então, mas não estou fazendo nada, pô, servir. Você está limpando o chão para alguém, você está passando a roupa para alguém, você está fazendo a comida para alguém, você está lavando a louça para alguém, alguém vai usar aquela louça, entende? Então sempre tem uma toalha estendida, né, jogada, mal estendida, sempre tem algo no qual o ser humano pode servir, né, e amar. O ser humano sempre pode amar em alguma coisa. Cheguei, o zoião da Isaira. Isaira, você não gostou do Lavo? Tem que fazer o curso do Lavo, pô. Fenomenal. Cara, o que você acha sobre o movimento NoFap? Eu acho meio zoado. Né? O NoFap é meio zoado. Né? Então, assim, na verdade o NoFap é uma iniciativa, mas ele é muito superficial. O problema do NoFap é que os caras focam, né, na abordagem diferente. Vocês já viram? Contagem de dias, essas coisas aí, não funciona muito na real. Porque eles focam muito no vício. Entendeu? E se a gente fica falando, assim, é uma crença no poder do negativo. A gente fica falando só do mal, a gente não vai conseguir superar o mal. A gente tem que mostrar para o sujeito coisas mais elevadas. Né? Será que não existe nada melhor do que ficar prestando atenção em pornografia? Será que não existe nada mais elevado que você pode fazer na tua vida? Que te tire daí, que tenha força para te puxar daí? E é assim que a gente faz. Te coloca o sujeito num plano de realidade que é mais pleno de sentido do que, né, se preocupar em pornografia. Porque mesmo quando ele, né, não está caindo, ele ainda está pensando em não cair. Entendeu? Esse é o ponto. Mas é uma iniciativa, então já é bom. Gustavo, o meu eixo é o do dinheiro. Mas eu tinha meio que um preconceito em ganhar dinheiro. Tem um pouco a ver com a religião. Essa live me desbloqueou. Às vezes o pessoal tem isso mesmo, né? O pessoal às vezes tem isso mesmo. Não tem nada a ver. Procure Ícaro de Carvalho e aprenda a ganhar dinheiro, não ter neuroses com religião. Cara, usa o teu dinheiro para fazer bem, entendeu? Simples assim. Ganhe muito dinheiro, né? Abra uma baita de uma empresa, tá? E faça o bem para todo mundo. Qual é o problema em ganhar dinheiro? Não tem nenhum. E Zaira, a gente tem o que é bom. Ainda vai fazer o curso do Olavo que eu sei. Ainda vai fazer o curso do velho. Porra, tem que fazer. O Olavo é o cara, porra. O coffee é indicado mesmo para aqueles que não desejam ser intelectuais? Não. Porque vai dar merda, tá? Vai lá brincar de coffee. Não. Cara, vai lá, faz o coffee, faz as primeiras aulas. Quem sabe tu gosta e fica, entendeu? Não, às vezes eu não quero ser intelectual, mas é que a tua noção de intelectual tá errada, entendeu? Você acha que intelectual é aquele cara que, não, eu vou lá, você acha que intelectual são esses caras que vão aí, né, Leandro Carnal, professor de universidade, entendeu? Esses caras são todos uns farsantes, esses caras são todos, né, uns maleditos. Isso não é um intelectual de verdade. Um intelectual é um consagrado, tá? Um intelectual é um consagrado, tá? Então, faça as aulas do COF, faça as primeiras principalmente, faça os exercícios, o exercício do necrológio, logo da primeira aula, eu ainda faço esse exercício até hoje, tá? Então vai lá, faça as primeiras aulas do COF sim, e de repente você gosta e acaba ficando, e, bom, você entra para mais um número, né, de uma vida resgatada. Quantas vidas, né, o Olavo tirou da depressão, né? Quantas vidas o Olavo tirou da depressão? Muitas. Rafael Falcon sofreu de depressão, o Olavo tirou ele. Ícaro fumava maconha, o Olavo tirou ele. Miguel Soriano estava perdido na vida, estava fudido, o Olavo tirou ele. Quantas pessoas? Maledito. Muito bem, pessoal, nosso tempo está esgotando. Só mais uma pergunta. Quais dicas se dá para o sujeito limpar a imaginação de toda a produção pornográfica? Tempo e... tem 30 segundos para te responder essa pergunta, cara, eu não vou conseguir, tá? Mas, né, assista todos os filmes da Lumine TV, tá? E começa a colocar coisa boa para dentro da tua imaginação, tá? A gente precisava dar uma aula sobre isso, tá? Muito bem, pessoal, amanhã nós voltamos com nossa terceira live. Entrem para a minha comunidade, tá?
O link está na bio, eu vou jogar aqui nos stories. Comunidade da quarentena, aulas 2 vezes por semana. Eu vou atender você diretamente ali na quarentena. Fica comigo.